Alô, 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 aqui para falar das novidades do nosso à la carte dessa semana. De novo uma programação, bem variada, grandes filmes, grandes atores, grandes diretores. O que você espera dessa programação, como sempre? Vou começar com Grandes Esperanças, dirigido por David Lean, baseado no livro de mesmo nome, o clássico livro de Charles Dickens. É uma pérola. David Lean é o mesmo cara que depois fez Lawrence da Arábia, A Ponte do Rio Kwai, entre outros filmes extraordinários. Aqui, nos anos 40, 1946, ele fazia filmes ainda um pouco menores. E uma curiosidade, David Lean, embora fosse um homem aparentemente com uma certa sofisticação, muito bom gosto, ele não era um grande leitor. Ele nunca tinha lido Charles Dickens, imagine só, né? Nos anos 40 na Inglaterra. Foi a esposa dele que o levou para assistir no teatro Grandes Esperanças e ele se convenceu de que valia a pena, então, fazer o filme como diretor. No palco estava um ator relativamente pouco conhecido chamado Alec Guinness, que ele fez questão que trabalhasse no filme. Foi o primeiro papel de destaque de Alec Guinness no cinema. A história, se você não conhece, é desse jovem órfão que cresce numa vida sempre muito difícil e que repentinamente é transformado em cavaleiro por um homem desconhecido. Ele não sabe por que ele começa a receber essas benesses. Eu não vou contar mais porque é absolutamente extraordinária essa história. Não é à toa que o filme já teve várias refilmagens, que esse livro continua sendo publicado e reeditado porque Charles Dickens estava inspirado. É um livro que tem, um livro e um filme que tem todos os temas da natureza humana tratados de uma maneira absolutamente envolvente, com algumas reviravoltas que vão deixar você boca aberta. Se você nunca viu ou nunca leu, vai se surpreender, e mesmo que você já tenha lido o livro ou visto alguma das outras adaptações, essa é considerada a melhor de todas. O filme, inclusive, recebeu 5 indicações ao Oscar, tendo ganho o de direção de arte e o de fotografia. Vale a pena, David Lean, Alec Guinness, Charles Dickens, todo mundo reunido nesse lindo filme Grandes Esperanças. Vindo agora para mais perto, um filme inédito no Brasil, inédito nos cinemas, O Último Prosecco. É um filme italiano, um filme policial, que se passa ali na região de Treviso, numa cidadezinha na montanha, pequena. Um homem é encontrado morto, um homem muito importante na cidade. Então o investigador de Treviso, da cidade maior, vai para lá fazer as investigações. E aí a gente vai então ter aquele universo de uma cidade pequena, no interior da Itália, as relações estabelecidas, as histórias que não são muito bem contadas. E esse investigador que veio de fora tentando descobrir os acontecimentos. Ele é um cara assim meio roliço, que gosta muito de boa comida e boa bebida. É isso. Se você gosta de um bom filme policial, de cinema italiano, uma certa ironia, um bom roteiro, O Último Prosecco é um bom programa para você. Agora vamos para uma super produção, Os Irmãos Grimm, dirigido por Terry Gilliam, aquele mesmo que fez vários filmes do Monty Python, fez Brasil, o filme que a gente tem aqui no à la carte, entre outros. É uma grande produção, um filme com um orçamento poupudo, com Matt Damon e Heath Ledger, que infelizmente nos deixou muito cedo, que fez aquela interpretação genial de Coringa no Batman. Aqui eles interpretam os Irmãos Grimm. A história se passa no comecinho do século XIX, numa região que seria hoje a Alemanha, que está ocupada pelos soldados de Napoleão. E esses dois irmãos, os irmãos Grimm, andam pela região desmascarando falsos monstros, maldições, enfim. Eles são, na verdade, uns malandros, mas que desmascaram outros malandros. Os franceses ficam sabendo desses dois irmãos e decidem, então, requisitá-los para que eles entrem numa floresta onde realmente tem uma maldição. Bom, não vou contar mais, mas é um filme, claro, com muitos efeitos especiais, muito divertido, também com a participação maravilhosa da diva Monica Bellucci e dirigido por Terry Gilliam. Algumas curiosidades é que o Terry Gilliam, cineasta que só faz filmes sempre muito cheios de animação ou cheios de exageros, um cineasta quase barroco, foi contratado pelos irmãos Weinstein, da Miramax na época, para fazer esse filme, e claro que eles deram muita trombada. Os bastidores desse filme com certeza dariam outro filme. Mas o resultado está aí, é um filme divertido, cheio de animação, com atores incríveis, com uma produção caprichadíssima, passado numa época particular. Importante dizer que, embora chame-se Irmãos Grimm e fale dos verdadeiros Irmãos Grimm, os nomes deles, não é um filme que você pode levar muito a sério do ponto de vista histórico, ok? O filme realmente parte dos personagens históricos e de um momento histórico, mas é ficção pura.
Os Irmãos Grimm. Voltamos para os anos 40. Esse Mundo é um Hospício, dirigido por Frank Capra com Cary Grant. É daqueles filmes que só Frank Capra sabia fazer, uma história humorada, humana, delicada, cheia de reviravoltas. Frank Capra dispensa apresentações. O cara que fez Felicidade Não Se Compra, Do Mundo Nada Se Leva, enfim, filmes maravilhosos, alguns deles que você encontra aqui no à la carte, como é o caso de Felicidade Não Se Compra. Aqui a gente tem então o personagem do Cary Grant, que é um jornalista muito importante, muito famoso, que vai se casar e decide então ir até a casa onde moram duas tias um pouco mais velhas que ele tem, para comunicar que ele então está se casando. E nesse momento ele descobre que as duas tias têm um hobby. Elas são muito caridosas e elas então decidem matar homens idosos e solitários que passam pela casa delas e depois enterrar no porão. Ele entra em pânico, de um lado porque as tias estão fazendo isso e de outro lado porque pode afetar a sua reputação. Bom, a partir daí é uma série, uma sucessão de acontecimentos absolutamente divertidos, incríveis, com aquela leveza e aquele talento do Frank Capra. Delícia de filme, se você nunca assistiu, não sabe o que está perdendo, e se você já viu, é um filme para ver, rever e ver de novo. Esse Mundo é um Hospício de Frank Capra com Cary Grant. A gente tem trazido filmes do Domingos de Oliveira, esse grande cineasta, dramaturgo brasileiro. Essa semana trazemos um filme dele de 1969, As Duas Faces da Moeda. Conta a história desse homem que trabalha há muitos anos numa repartição, que se aposenta. Então, um novo momento da vida dele, ele resolve que vai aproveitar, mas aí ele tem uma visão, o anjo da morte o informa que ele tem apenas mais um dia de vida. Ele então decide que vai resolver dois assuntos. Um, marca um jantar com o amante da mulher dele, e outro, que ele precisa resolver a questão financeira da sua filha para ela poder se casar. Tem um elenco cheio de nomes que você vai reconhecer, importantes do cinema brasileiro, como Jorge Doria, Oswaldo Viana Filho, do teatro também, mas tem, que eu queria destacar, a participação de Adriana Prieto, que foi um dos rostos mais lindos que o cinema brasileiro já teve, talentosa, que infelizmente faleceu muito cedo, mas aqui você vai poder vê-la no auge. As Duas Faces da Moeda, de Domingos de Oliveira. Mas ainda tem mais um. Temos um super lançamento nessa semana. Super lançamentos são aqueles filmes que ficam na outra aba e que você pode alugar para assistir aonde estiver. Essa semana a gente tem Irmãos à Italiana, um filme que esteve recentemente nos cinemas, passou em alguns festivais, com um excelente elenco e que fala de uma maneira diferente do peso da máfia, do crime organizado na Itália, através dos olhos desse garoto e de seu melhor amigo. Um filme potente, um filme emocionante, um filme que fala de pai e filho, um filme que fala de amizade, um filme que fala de crime e das consequências disso. Irmãos à Italiana, disponível ali nos nossos super lançamentos a partir desta semana. Como eu tinha falado no começo, uma programação bem variada, filmes de várias épocas, de vários estilos, de vários países, para você montar o seu cardápio. Tudo isso a partir de hoje no nosso Petra Belas Artes à la carte.